Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história que ocorre no meio de um baile. Um noivo de Scarlet, Kyle, de repente cancela o noivado e ela é falsamente acusada de ser uma valentona e as pessoas a chamam injustamente de vilã, né? Todos os aristocratas e famílias nobres a denunciam durante anos. Ela teve que aguentar o abuso e a idiotice dele. Mas ela não aguenta mais sem saber o que fazer. Ela pede um último favor. Né? Ela pede um último favor para dar-lhe um bom soco na cara. Assim começa a história de vingança de Scarlet contra Kyle e seus comparsas. Uma fantasia sobre uma lutadora elegante, mas rebelde, que não deixa ninguém tirar vantagem dela. Ou seja, falaremos de posso pedir uma última coisa? Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Scarlet e o Nanaka eles tinham ido lá porque o príncipe não poderia ir para essa negociação para tentarem arrumar um jeito de entrar naquele leilão de escravos. Se um príncipe que é o certinho, todo certinho e tudo mais, entrasse lá para fazer essa negociação, ele seria barrado ou aconteceria alguma coisa ruim ou teria uma fama um pouco mais ruim, né? E aí eles conseguem, a própria Scarlet acaba dando o Nanaka, né? O próprio dono ali, o cara que eles estavam negociando, sabia que ele era da raça Homem-Fera, né? E acaba pedindo ele para que ela pudesse ir ao leilão como se fosse. E aí ele apresentava ela como se fosse a filha dele, né? Para que ela pudesse entrar naquele leilão, porque o cara que eles estavam procurando podia estar dentro desse leilão, né? Poderia estar lá dentro, então ela poderia simplesmente descer o cacete nele dentro daquele leilão, né? E ela acaba aceitando essa proposta que o cara tinha falado do Nanaka. E aí eles acabam saindo de lá. O Nanaka estava completamente cansado e esgotado. E entra na sua forma animal, né? Na sua forma animal completa, né? Então ele se transforma num gato ou alguma coisa um pouco pequena e acaba ficando no colo da Scarlet. Ela pega a roupa dele e eles vão para aquele hotel onde eles estavam hospedados, né? Onde eles estavam hospedados. E o príncipe estava lá esperando por eles. Ela bota o Nanaka em cima da cama, cobre ele, deixa a roupa ali onde não sei, né? Porque não foi demonstrado. E ela decide ir dar um passeio na cidade, dar um passeio na capital, né? O próprio príncipe Julius, né? O príncipe Julius, ele tinha conversado com ela e pedido para ir junto. Né? Tinha pedido para ir junto porque ele queria mostrar a cidade para ela. Ela simplesmente, quando ela era noiva do Kyle, ela simplesmente só passava ali, não olhava muito o ambiente, não olhava muito ao redor. Por quê? Porque ela tinha como objetivo comprar alguma coisa pro Kyle comer, comprar algum doce ou alguma coisa, porque ela era praticamente escrava dele. Né? Mesmo ela sendo a noiva do Kyle, ela era praticamente considerada a escrava dele. E aí ela acaba vendo todo o ambiente, todo mundo, e o próprio Julius acaba comprando algumas coisas que eram para ele e para ela, no caso ele comprava para ele, comprava para ela, e eles acabam sentando ali perto de uma fonte conversando. O Julius fala que quando eles eram criança, né, ele já tinha visto a própria Scarlet ali no canto isolada, quando Kyle se aproximou e tratou ela muito mal. Ele simplesmente chega perto dela e fala, deve ser ruim ser tratada desse jeito e tudo mais, né? Você, você deve achar muito ruim ser tratada assim, você deve ter um pouco de medo do Kyle.
E ela fala que não tem medo dele, que ela não tem medo do Caio. E na verdade ela queria dar um soco na cara dele por conta de toda a forma que ele tratou ela, né? Principalmente agora, na atualidade, ela conseguiu dar esse soco na cara dele, né? Quando ele simplesmente terminou o noivado com ela e chamou ela de vilã, ela desceu o cacete. Todo mundo lembra, quem lembra disso aí sabe muito bem do que eu tô falando. Ela simplesmente tinha descido o cacete de todo mundo, né? E aí, né, ela vai se encontrar junto com o Nanaka, ela vai com o Nanaka se encontrar com a pessoa que eles estavam negociando para ir ao leilão de escravos. Né, ela acaba entregando o Nanaka, que entra na sua forma de gatinho ou alguma coisa assim um pouco pequena, né? E naquele momento o guarda que trabalha para essa pessoa, ele entra, né, confunde a pessoa que seria a escrava com a própria Scarlett, só que quando é visto quem seria o produto, né, que seria o escravo, ele simplesmente bota uma coleira no bicho e ia dar uma chicotada no Nanaka. Só que a própria Scarlett tinha pego a parte do chicote e simplesmente pedido pro cara falar assim, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um soco nele, ele é só seu guarda, né? Ela simplesmente desce cacete que joga ele longeão. Ela tira a coleira e o cara fala que vai tratar bem o Nanaka, né? Não vai tratar de uma forma um pouco rude ou grosseira. Né? Quando ela volta pro hotel, ela acaba se deparando com uma carruagem e dessa carruagem acaba saindo seu irmão, que acaba levando ela, né? E eles acabam conversando sobre essa ideia e tudo mais. E ela consegue convencer ele a ajudar tanto ela quanto o próprio Julius nessa missão, né, de derrubar o único apoiador do Caio, né? E esse cara, que era o mesmo apoiador, né, ele tinha arrumado outra pessoa porque o Nanaka não tinha feito o trabalho, né, de matar, de tentar acabar com a Scarlet. A Tereneza aparece com uma arma e o ameaça para não se meter nos seus assuntos. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.